Deise Bentim pergunta: esse é um projeto de disseminação do ódio? Ele deveria ser criminalizado? O bolsonarismo se confunde com esse projeto? Muito obrigado, Deise. Deise, eu vou aqui sugerir para a nossa reflexão que muito em breve o Jair Messias Bolsonaro será conhecido como o marido da Michelle. Isto é, que o bolsonarismo cada vez mais perderá autonomia enquanto movimento político de massas e o bolsonarismo, para sobreviver, terá de se associar de maneira deliberada ao nacionalismo cristão, a ele submetendo-se. A teologia do domínio implica, sim, de maneira muito curiosa, algo que é bastante chocante. Haroldo, eu vou aproveitar a pergunta da Deise, eu vou ler uma passagem do último capítulo do livro do Nicolas Ferreira, que é muito chocante. É muito chocante. Diz assim, Deise, é exatamente a sua pergunta, Deise. Conclusão. A igreja precisa parar de cair nas armadilhas de falsos evangelhos, sintetizados na seguinte frase: ame mais, julgue menos. Conforme exposto em capítulos anteriores, frases de efeito escondem perigos profundos. Deise, amar mais e julgar menos é Jesus Cristo. É amar ao próximo como a ti mesmo. Não julgueis e não serás julgado. Porque a ideia do julgamento é a ideia de apontar o dedo. Há uma etimologia para a palavra Satanás que é duvidosa, mas que é muito reveladora. Satanás é o acusador, Haroldo. É aquele que sempre aponta o dedo para os outros, dizendo está errado, é ímpio, é herege. Quem aponta o dedo para o outro estabelece-se como modelo absoluto. Isso quer dizer, Deise, que o evangelho de Nicolas Ferreira não é o evangelho do amor. O evangelho do Nicolas Ferreira é o evangelho do ódio. Ódio, ou seja, incapacidade radical de aceitar qualquer tipo de autoridade. Haroldo, a famosa passagem de João, capítulo 8, versículo 7, o caso da mulher adúltera, que é uma cena muito importante para pensar o mundo contemporâneo, Haroldo. E que eu não estou falando de religião, estou falando de um texto fundamental de cultura. A mulher adúltera está sendo lapidada. Os fariseus, que sempre provocam Jesus com perguntas maliciosas para que ele tropece em questões teológicas, perguntam se deve-se seguir a lei, ou seja, ela será lapidada até a morte, será morta apedrejada. Então Jesus, que está escrevendo na areia, se levanta, não alça a voz, não faz contato visual agressivo, não retira a pedra de ninguém, não admoesta ninguém, ele segura uma pedra e diz: quem entre vós não tiver pecado, atirai a primeira pedra. Ele oferece a pedra. As pessoas todas vão embora. Ele se vira para a mulher adulta é uma imagem muito mais forte, inclusive, do que a do tapa, né, da outra face. Né? Eu tenho pensado muito nesta cena para pensar o universo digital. Porque no evangelho do Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira não teria voz serena, ele não evitaria o contato visual agressivo, ele não ofereceria a pedra perguntando quem de vós não tiver pecado, atirar a primeira pedra. Sabe o que o Nicolas Ferreira faria, Haroldo? Atiraria a primeira pedra. Não, a primeira não, Haroldo. Ele lançaria com prazer a última. A última pedra é aquela que mata. Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, Sóstenes Cavalcante e tutti quanti. Eles não perguntariam quem entre vós não tiver pecado, atirai a primeira pedra. Todos eles estariam em fila para lançar a última, aquela pedra que mata. É muito impressionante, Deise, porque eles usam a figura de Cristo para simplesmente reentronizar outra figura. E eu vou procurar, depois me mande, por favor, Haroldo, o livro de alguém que disse que escreveu um livro sobre Davi. Eu quero muito ler esse livro, porque a figura de Davi é a figura fundamental para a teologia do domínio. Depois eu quero se você puder me reenviar uma pessoa... Eu não tenho aqui a Flor, que estava assistindo. Qual que é o nome dela? Procura aí, Laila, daqui a pouco você põe para a gente. Obrigado. Flor Maranhão. Flor, obrigado. Coloca o nome da sua tese para a gente poder achar. Coloca aqui no chat. Eu quero muito ler, Flor. Muito obrigado pela referência. No livro A Grande Onda Vai Te Pegar. Obrigado. Eu já vou aqui separar para ler. Flor, muito obrigado. A Grande Onda Vai Te Pegar, gente. O Salatres,
ou Sala 3, na verdade, esses nomes do YouTube me confundem todo. Pergunta: você não está superestimando Nicolas? Não é uma espécie de futurologia e alarmismo catastrófico? E eu vou incluir o Pablo Marçal. Como você vê o Pablo Marçal nesse cenário? Obrigado. Então vamos por partes. Agradecer ao Salat pela pergunta. E eu acabei acertando a pergunta da Maria Dolores, que acabou de mandar um superchat. Obrigado, Maria Dolores. Muito obrigado. Obrigado, Maria. Então vou começar com o Nicolas Ferreira. Veja, é possível que eu esteja equivocado. Nós aqui trabalhamos com hipóteses. Nenhum de nós aqui é da extrema-direita, nós não temos verdades absolutas. Tanto que eu disse para o Haroldo, olha, Haroldo, eu vou propor uma ideia nova. Essa da junção da teologia do domínio com o militarismo. Mas, Salatri, recordemos algo muito importante. O Nicolas Ferreira tem 24 anos. Já é o deputado federal eleito com o maior número de votos no Brasil, 1,5 milhão de votos. Se você compara a fala do Nicolas Ferreira quando Jair Messias Bolsonaro, o Nicolas Ferreira é quase um padre Antônio Vieira. O que, aliás, não é muito difícil, mas a verdade é essa. O Nicolas Ferreira, de fato, é evangélico, por convicção. Não é oportunismo político do Nicolas Ferreira. Ele tornou a sua convicção oportuna, mas seria desonesto intelectualmente de nossa parte se nós não acreditássemos na sinceridade da fé do Nicolas Ferreira. Eu acredito, Haroldo. Eu acho que realmente ele é evangélico mesmo. E ele usa isso de maneira oportunista, mas o Jair Bolsonaro é católico, batizado no Rio Jordão por interesse eleitoral. Por isso que cada vez mais ele será o marido da Michelle. Não se esqueça disso. O Jair Bolsonaro, depois de passar por 7 mandatos, 28 anos como deputado federal, absolutamente medíocre, do baixo clero, folclórico, exótico, cometendo uma série de crimes em série que nunca foram punidos porque ninguém o levava a sério. Ele tornou-se presidente da República, o maior fenômeno político eleitoral da nova República. O que o Bolsonaro conseguiu em 2018, o Lula não conseguiu em 2002. E, mais uma vez, nós somos aqui intelectualmente honestos sempre. O fenômeno, o tsunami eleitoral do Bolsonaro em 2018, a proporção que adquiriu, o número de deputados anônimos que ele elegeu, de senadores e governadores, Haroldo, na minha opinião, não tem paralelo na história da nova República como impacto imediato. Impacto a longo prazo não há comparação, porque o presidente Lula tem atrás de si um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, organizações sociais. Então, o impacto do presidente Lula é incomparavelmente superior ao do ex-presidente Bolsonaro. Mas o efeito eleitoral em 2018 não tem paralelo. O Nicolas Ferreira Salat tem atrás dele a Igreja Evangélica. Ele tem atrás dele, hoje, 40 milhões de pessoas. Quando o Edir Macedo, em 2008, dizia não vamos desperdiçar esse potencial, ele não foi desperdiçado, Salat.